Estamos com mais uma lição do Encontro com a Palavra. Eu sou o Felipe, estou com o pastor Cristiano hoje. Nós vamos falar sobre a lição de número 10 do quarto trimestre de 2025. A lição se chama O Verdadeiro Josué. Pastor Cristiano, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Olá para vocês que estão nos acompanhando. Hoje vai ser poderoso aqui, né, Felipe? Sim, uma lição complexa, mas muito importante. Pastor, antes da gente passar para o verso, vamos começar com uma oração? Oremos. Querido Deus, por favor, que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o Senhor derrame seu Santo Espírito sobre nós, no estudo da palavra e também sobre as pessoas que estão acompanhando desse exato momento. Que elas também possam encontrar luz no texto sagrado e que o estudo aqui ministrado possa transformar o nosso coração e nos aproximar do Senhor. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, o nosso verso, norteador da lição, ele diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 Coríntios 10, 11. Então esse verso já diz bastante coisa, né? Ele diz que aconteceram coisas como advertência e para que nós possamos entender, né? O que deve acontecer, como deve acontecer, para nos dar entendimento. Paulo, ele usa eventos, por exemplo, de Êxodo, né, para ilustrar lições espirituais aos cristãos. A gente pode dizer que estabelece ali uma tipologia, né? E aí eu queria saber, pastor, como é que essa abordagem nos ajuda a entender a Bíblia, quais cuidados a gente pode tomar com essa abordagem e quais benefícios, né? Quais lições a gente tira do uso desse tipo de tipologia? Felipe, é interessante que quando você usa o termo tipologia, é um termo técnico, né? Um termo técnico que revela algo que, ao mesmo tempo, é muito simples. Que seria a ideia de um tipo e um antitipo. Você fala assim, pastor, você falou que era simples, cadê a simplicidade? Sabe a ideia de sombra? Quando você está andando sobre um sol quente, e aí você olha para o chão, e no chão está projetado o quê? Uma sombra. A sombra é uma realidade, sim ou não? Ela existe, não é isso, Felipe? A sombra é uma realidade, você olha para a sombra, ela existe. Mas a sombra não é você. Ela projeta você, mas ela não é você. Ela revela que você está passando, mas a sombra não é a pessoa que está passando. Ela é um reflexo dessa pessoa. É exatamente isso que o texto sagrado ele vai trazer como forma didática. Olha aqui para mim. Deus, ele sempre tem um interesse de se revelar por meio das Escrituras. E como é que ele se revela? Por meio de histórias. E essas histórias, elas têm uma gradação. É como se eu começasse com uma história mais simples e eu fosse aumentando a complexidade dessa história de tal modo que eu e você consigamos compreender. É isso que ele vai fazer com a história, por exemplo, de Josué, que é o tema da nossa lição. Quando a lição chama assim, o verdadeiro Josué, ela está falando assim, olha, Josué, a obra que Deus fez por meio da vida de Josué, vai revelar uma obra ainda maior. E é isso que Paulo vai rememorar lá em Coríntios. Paulo vai rememorar todos os fenômenos do Êxodo, e quando ele vai rememorando esse fenômeno do Êxodo, ele está falando assim, ó, o que aconteceu lá está refletindo exatamente no que está acontecendo agora. E a lição, ela traz essa abordagem. Muito bom, né? E aí há vários exemplos, né? A travessia do Mar Vermelho, do Rio Jordão, a ideia do batismo. Então ele está sempre remontando, né? A lição, né? Algumas ideias de como você bem colocou. A gente aprende com o passado, com as histórias, e a gente tem mais complexidade e de alguma forma o antítipo, né, ele vai acontecer, ele vai aparecer de uma forma mais completa. E eu acredito que isso tenha muita relevância para o uso da Bíblia, o estudo da Bíblia de uma forma que realmente nos traga, né, para além de utilidade, a compreensão da palavra de Deus. Eu acho que uma lição que a gente
vê, inclusive, nas diversas lições, o estudo teológico traz, é que a Bíblia é uma unidade e ela aponta ali o Antigo Testamento todo, né, para a profecia da vinda de Jesus, o seu sacrifício, a sua vitória, né? Então, ler a Bíblia, o Antigo Testamento dessa forma é muito importante. Você tocou num ponto fundamental. Se nada hoje assim ficar claro, isso aí para mim é o ponto central do que nós estamos conversando. Quando você olha para a Bíblia, e o que o Felipe acabou de falar de forma assim brilhante, eu olhei para o Antigo Testamento. Esse Antigo Testamento, essas histórias foi a ação de Deus, Deus libertou o povo, mas essa história também mostra como Deus fará lá na frente. E aí você vai ter em Josué, em várias outras passagens do Êxodo, você vai ter o que Deus está fazendo ali de tipo, é o tipo, que vai revelar um antitipo lá na frente. Essa sombra que revela a realidade, ela vai mostrar, por exemplo, de onde Jesus veio, qual vai ser a obra de Jesus. E depois que Jesus realizar essa obra, o que vai acontecer lá no fim? E a lição, Felipe, ela traz um ponto que eu chamo assim de central, ela chama de crucial. Quando ela diz assim, os escritores do Novo Testamento, eles não atribuíram as histórias aleatoriamente. Por meio do Espírito Santo, eles rememoravam as histórias lá do passado para ajudar eu e você a compreender isso. Aí você pode me perguntar assim, mas pastor, então quer dizer que esses escritores escreveram assim de qualquer jeito? Não. A própria lição diz, não foi aleatoriamente. Então essa interpretação também não pode ser aleatória. Como é que eu vou saber se a interpretação do antitipo ela está correta com relação ao tipo, ou como é que eu não vou ficar criando histórias que não têm conexões? Esse é o ponto mais difícil. Como é que eu crio histórias que não têm conexões? Aí você olha para a Bíblia. A Bíblia, ela se auto-responde. Ela se auto-explica. Quando você olha para a Bíblia, o próprio Paulo fala assim, Jesus é o segundo Adão. Então eu vou lá e olho lá no passado, a Bíblia fala que tinha Adão. Adão foi criado. O que Adão fez? Adão foi criado, deu nome, ele governava, só que Adão caiu. Aí Paulo fala assim, a sombra, o tipo, que não é perfeito, mas ele revela e aponta para quem é perfeito. Jesus é o segundo Adão, só que esse segundo Adão, ele não cai. Esse segundo Adão, ele triunfa. Aí essa mesma Bíblia, ela vai trazer essa ideia do tipo e dos antitipos em outras passagens, em outras histórias, que eu acho bem interessante. Quando o Novo Testamento ele aborda que os antitipos, ele vai em 3 formas, em 3 direções subsequentes. Essa direção ela pode ser revelando a vida de Cristo. Então, o tipo revela a vida de Cristo. O tipo também pode revelar as experiências da igreja. E o tipo também pode revelar o que vai acontecer no tempo do fim. Isso, teologicamente, é chamado de... Vou até pegar uma cola aqui, Teologicamente, a primeira fase de escatológico, quando fala de Jesus, de escatologia. Quando fala da igreja, ele vai falar que é uma abordagem eclesiológica, referente ao estudo da igreja, aquilo que a igreja vai fazer como missão. E aquilo que nós aguardamos no tempo do fim, ele chama de escatológica, que seria os estudos do tempo do fim. Excelente. Então é um assunto técnico, né? Tem uma terminologia própria, mas ficou muito bem explicado aqui, pastor. Obrigado, justamente por dizer, né, que essas profecias, esses aprendizados, eles vão se manifestar na vinda de Cristo, né, e nos eventos de sua vida, nos eventos relacionados à igreja, e nos eventos finais, né? Inclusive o verso, né, ele também é uma advertência, né? Paulo deixa claro isso, de que há uma advertência para eventos finais, e a nossa compreensão se torna mais viável, né, por conta desse processo de trabalhar com essa tipologia, né? É um processo didático. Então seria interessante aqui explorar algumas coisas, né? Porque há paralelos, por exemplo, entre Israel, né, e contextos do Novo Testamento até os dias de hoje, né? Quais paralelos, né, existem nessa comparação? Muito boa, Felipe. Eu não sei você aí em casa, eu tenho dificuldade de compreender algumas coisas. E o jeito mais fácil para eu compreender as coisas é por meio dos exemplos. E aí a lição, que é o nosso guia aqui,
E eu já vou até alertar você, se você não tem o guia, adquira o guia, ou vai na internet e procura, porque ela te ajuda a aprender sobre a Bíblia. O guia, ela traz esses 3 exemplos para nós. Primeiro exemplo, Israel. Nós sabemos que Israel é o povo de Deus lá no Antigo Testamento. Deus chama um povo ali por meio de Abraão, fala: Abraão, tem uma promessa, vai virar um povo, esse povo estabelece, esse povo é escravizado, e aí nós chegamos na lição passada, falamos do êxodo, como esse povo é liberto, e aqui nós estamos na lição de Josué falando como esse povo de Israel vai adentrar a terra prometida. Então, quando eu olho Israel, Israel é o tipo. O que Israel é? O tipo. Numa fase, lembra das 3 fases? A fase que aponta para o ministério de Cristo, a fase que aponta para a dinâmica da igreja e a fase que aponta para os eventos do tempo do fim, que é aquelas 3 palavras técnicas que nós não vamos citar novamente. Mas, quando eu olho para as perspectivas cristológicas, o que seria o Israel? Aí eu vou lá em Mateus. Lá em Mateus vai falar que Cristo é o verdadeiro Israel. Onde Israel falhou, Cristo não falha. Onde Israel foi chamado para cumprir os mandamentos, para confiar em Deus, e eles vacilaram, Cristo aparece no Novo Testamento como o Israel de Deus. Esse Israel que é o próprio Cristo, ele cumpre todas essas etapas. Isso numa fase cristológica. Quando eu falo para a dinâmica da igreja, que é uma fase eclesiológica, e aí a Bíblia no Antigo Testamento, por meio de Paulo aponta que Cristo é Israel, Mateus aponta que Cristo é Israel, mas Paulo ele aponta nas outras cartas que a igreja é o Israel de Deus. A igreja continua fazendo a obra de Israel, mas ela também tem as mesmas debilidades do Israel antigo. Ela tem as mesmas dificuldades, mas ao longo da trajetória, Deus vai cuidando da igreja. E é isso que Paulo vai apontando. Então o tipo aponta para a igreja hoje. Isso numa forma eclesiológica. E a terceira fase escatológica, ela mostra que o Israel do passado apontava para o novo Israel, que seríamos nós, você que está assistindo. E esse novo Israel, ele ia adentrar a terra prometida. Então é o povo de Deus no tempo do fim. Como o povo de Deus vai estar no tempo do fim? Alguns um pouco descrentes, outros confiando na promessa, uns desistindo, outros buscando. E então virá o fim. Excelente. Então, para nós, né, que somos igreja, o entendimento, né, dessa fase que a gente pode chamar de eclesiológica e também escatológica é muito importante, né? Porque nós vamos nos reconhecer ali em situações que o Israel viveu, e até para saber como agir, para renovar nossa esperança. Porque muitas vezes nós temos muitas dúvidas, né? Então, assim como o povo teve. Falando em dúvidas, tem um elemento que é importante que aparece, eu vejo, né, em podcasts cristãos, sobre a ideia da profecia, né? Todas as profecias se realizam porque existem as profecias condicionais e elas também podem, né, nos gerar algum tipo de dúvida. O que são essas profecias condicionais e quais cuidados a gente precisa ter para diferenciar essas condicionais daquelas que vão ocorrer de toda forma? Interessante isso. Você traz aqui, aborda a profecia. Eu queria até alertar um ponto. Essas interpretações que nós estamos fazendo, que o próprio texto vai abordando de tipo e de antitipo, e nós falamos ali no começo que não pode ser uma ideia da nossa cabeça. A Bíblia, ela precisa trazer essas respostas, não é um pensamento solto. A profecia, ela cumpre elemento fundamental. Porque antes da gente fazer a interpretação tipológica, um profeta precisa ter falado sobre o assunto antes do assunto ser concretizado. Exemplo, quando o profeta aponta Davi no sofrimento como servo, passando por um momento de dor e de sofrimento, e aí Davi lá no Salmo fala assim: Pai, Deus, se for possível, afaste de mim esse cálice. Você vai ter o mesmo Jesus repetindo isso lá no Novo Testamento. Você fala assim: mas como é que eu vou saber que esse Jesus é esse mesmo? Porque antes disso, Jeremias havia falado que o Messias viria e ele passaria por grande angústia e de sofrimento. Depois Isaías reafirma isso e fala do servo sofredor. Então a profecia, ela traz essa abordagem. Agora, vindo para a sua pergunta, dentro da profecia nós temos profecias absolutas e nós temos profecias condicionais.
Dois modelos básicos, assim. As profecias absolutas são aquelas que não depende de fator nenhum. Vai acontecer. Pastor, me dá um exemplo de uma profecia absoluta. A Bíblia falou assim, ó, lá em Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia fala da semente, do descendente da mulher, que ia pisar a cabeça da serpente. Profecia que havia o filho de uma mulher que teria poder de esmagar a cabeça da serpente. Essa serpente não era uma cobra normal. Ela estava falando no mesmo capítulo da serpente que enganou. Então está falando de Satanás. Então não pode ser qualquer pessoa que vai pisar na cabeça de Satanás. Era o próprio Jesus. A Bíblia falou, vai vir um filho de uma mulher. Depois a Bíblia vai afirmando por meio dos profetas. Vai nascer o Messias, vai nascer o Messias. Isso é absoluto. Jesus nasceu. A Bíblia apontou e falou assim, esse Messias é um servo sofredor. Jesus sofreu. Esse Messias vai ser morto e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Jesus ressuscitou. A Bíblia lá no Antigo Testamento fala que ele ia ressuscitar e ele ia ascender ao céu. Tudo isso aconteceu. Profecia absoluta. A Bíblia tem outra profecia absoluta que é o motivo da nossa igreja existir. Que é que Jesus muito em breve vai voltar. Nós cremos nisso. Isso não depende. Se você gostar, ele vai voltar. Se você não gostar, se você não estudar, se você não acreditar, ele vai voltar. É isso que a Bíblia está falando. Agora, tem outras profecias que são condicionais. Exemplo, a Bíblia diz que o povo de Deus vai receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dar poder para o povo pregar o Evangelho, para libertar cativos como Jesus fez, para restaurar as estruturas. Mas essa profecia, a Bíblia diz que o povo precisa pedir, clamar. Tem muitas profecias na Bíblia que elas tinham condicional. E porque o povo não obedeceu a esse condicionante, a profecia não se cumpriu. Dentro do nosso texto, como que isso aconteceu? Exemplo, o povo de Israel saiu do Egito, ficou no deserto e Deus falou, vocês vão entrar na terra prometida se me adorarem. Se guardarem os meus mandamentos, se confiarem, se tiverem paciência. O povo esqueceu os mandamentos, o povo parou de adorar e o povo se rebelou contra Deus. Essa primeira geração ela toda morre. A segunda geração que restaurou os altares, essa entra, porque o condicionante é se vocês buscarem, se adorarem. Excelente. Acho que tem um exemplo que é bem didático, né? Quando Deus mandou Jonas pregar Nínive, haveria, né, ali uma destruição de Nínive, profetizada, né, anunciada por Deus, mas havia um condicionante de perdão, né, que era justamente se a cidade, seus habitantes se arrependessem. E é um exemplo simples, curto, mas mostra de fato, né, essa ideia da profecia condicional e o nosso papel, né, em acatar, né, em receber a orientação de Deus até para nos preservar. Já as profecias absolutas, né, que a gente está tratando aqui com muita seriedade nessa lição, elas não são condicionais, né, como você bem disse. A vinda de Jesus ela aconteceria de toda forma, inclusive porque ele era o plano de Deus para a nossa salvação, né? Não haveria como ser diferente. A nossa fase eclesiástica também, né? O processo de nós buscarmos, pelo meio do exemplo de Jesus, nos santificarmos constantemente, é algo que a igreja precisa viver e passar, com todas as dificuldades. E os eventos finais também, né? A volta de Jesus e a restauração da terra são profecias absolutas. E no meio do caminho, né, como você bem disse, as condicionais, sim, nós vamos receber bênçãos que estão preparadas para nós, estão guardadas para nós, mas tem que pedir, né? Deus deixou claro isso. Felipe, é tão bonito isso que você falou, porque quando a gente fala de profecia, a gente tem uma tendência de pensar na profecia só como tragédia, já reparou isso? E aí você está falando assim, ó, tem profecias que Deus quer derramar bênção sobre o seu povo. Tem uma autora que eu gosto muito e eu acredito ser inspirada. Ellen White, ela diz assim, ó, que os celeiros do céu estão abarrotados de bênçãos que não são derramados sobre o povo porque o povo não pede. Porque o povo não pede. Eu acredito de verdade, meus irmãos, à luz da Bíblia, que tem muitas coisas que Deus quer derramar na sua vida, mas que falta você pedir.
Apesar das condicionantes, as condicionantes, na Bíblia, ela é voltada para o lado da misericórdia, não é do juízo. É da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus quer suprir as necessidades assim no dia a dia. Por isso que eu acho muito importante o que você acabou de falar aí. Sim, é de fato muito bonito, né? E de alguma forma imaginar, né, Deus ansioso para que nós nos declaremos dependentes dele, né, e façamos os pedidos, né, justamente dessas coisas maravilhosas que ele tem para nós. Também é reconfortante, né? A gente inclusive precisa orar de forma que a gente aprenda a orar, né? Aprenda a pedir, aprenda a entender também a vontade de Deus e o que Ele reserva para nós, o que Ele espera de nós. Mas muito bem, entrando agora, né, no nosso personagem tipo aqui, né, da nossa lição. Por que a vida de Josué é vista aqui, classificada, né, na nossa interpretação como um tipo de Jesus, né? Quais são os elementos ali da vida de Josué que o caracterizam como o profeta profeta, né, que aponta para o Messias? Felipe, quando você olha para a vida de Josué, ele tem algumas missões, né? Josué, ele assume a liderança depois de Moisés. Moisés também é um tipo. E agora Josué passa a ser esse tipo. Só que o interessante quando você olha para o texto sagrado é que Josué, a palavra Josué do hebraico, ela é da mesma raiz que Jesus. É por isso que a lição fala assim, o verdadeiro Josué. E Josué significa a salvação vem do Senhor. O nome Josué, a salvação vem do Senhor. A salvação não vem de uma estratégia, a salvação não vem de outra, a salvação vem do Senhor. Quando Josué ele é chamado igual Moisés. Moisés, que também é um tipo, foi chamado e ouviu a voz de Deus. Josué também ouviu a voz de Deus. Moisés teve que tirar a sandália. Josué também teve que tirar a sandália. Moisés guia o povo como libertador. Josué também guia o povo como libertador. Moisés passa pelo Mar Vermelho. Josué passa pelo Jordão. Ambos passam pelo deserto. Só que Josué, ele leva o povo até a terra prometida. E aqui nós temos prefigurado o caminho da salvação. O povo está no deserto. O povo está perdido. No deserto o povo precisa de proteção e de um libertador. É no deserto que eles descobrem que a salvação só vem de quem? Do Senhor. Josué é levantado. Nós também vivemos um deserto. A jornada de peregrino nessa terra ela é uma jornada de sofrimentos, de angústias, independente dos seus recursos financeiros. Mas aí, Jesus é levantado. Quando você olha para Josué, Josué lidera o povo e agora Josué atravessa o Rio Jordão. Depois que ele atravessa o Rio Jordão, ele conduz o povo aonde? Para a terra prometida. Para a terra prometida. Jesus também, ele vem a essa terra. Ele é levantado. Ele passa pelo batismo. Ele conduz o povo para onde? Ele ensina o povo, tem um reino e eu quero levar vocês para a terra prometida. Tudo que acontece de grandes feitos na vida de Josué, ele existe para uma restauração. O livro de Josué tem uma centralidade, que é o Senhor está no centro de todas as ações. Josué é o responsável por colocar a lei na centralidade, que é a vontade de Deus. Josué é responsável por lembrar que o santuário precisa ficar no centro das ações do povo de Israel, e ele faz o mesmo papel que Jesus vai fazer. Jesus, quando ele nasce, ele restaura a vontade de Deus, ele fala as diretrizes do reino de Deus, ele fala sobre as leis da vontade de Deus, e ele agora promete, tem um caminho para o descanso eterno, para o descanso de verdade, que é Canaã celestial. Então por isso que nós falamos assim, Josué é um tipo de Cristo. Excelente. Tem coisas realmente que não estão, né, marcadas na lição, como por exemplo essa questão da etimologia, né? Mas a Bíblia Andrews, por exemplo, se você fizer a leitura antes, né, do livro de Josué, vai aparecer essa questão, né, de que a etimologia do nome é o mesmo de Jesus. Tem uma outra coisa que me chama muito a atenção, né, não está necessariamente escrito na lição, mas ao ler, né,
não só o livro de Josué, mas a forma como ele se comportava ali também como espia, né? Em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, sempre alguém muito obediente, né? Josué é muito obediente. Ele não é perfeito, né? Ele é um homem como você e eu. Em nenhum lugar está escrito que ele é perfeito, mas é muito obediente. E Jesus também, né, veio obedecer, veio cumprir uma missão, mas é perfeito. Então aquela ideia, né, de que o antítipo aqui ele é muito mais, né, ele cumpre com perfeição, né, a ideia é trazida no tipo, está muito clara, né, porque Jesus também é um homem obediente, mas também é Deus e portanto perfeito. E tem uma palavra que eu acho muito interessante quando se compara, né, o que fez Josué, o que faz Jesus, que é a ideia de herança, né? Josué traz, né, o povo à terra prometida e começa a fazer aquela repartição conforme orientado por Deus, né? Ali você tem uma herança para o povo viver em paz, né? E depois, bom, aí a gente vai acompanhar o Antigo Testamento todo e infelizmente, né, a própria ação, né, do Israel vai gerar algumas dificuldades para essa paz existir, mas ele faz essa repartição que, portanto, também é temporária e não é perfeita. E Jesus tem uma herança, né, também entrega essa herança, também entrega ali o galardão de cada um, e faz isso de forma perfeita. Então, a herança de Josué de alguma forma física, já é um grande presente, mas Jesus ela é espiritual, né? Como é que a gente consegue entender isso? É tão lindo isso que você está falando, porque quando você olha no aspecto de obediência, apesar de Josué ter se levantado como um novo líder e como um tipo de Cristo, ele obedece à risca aquilo que Moisés havia orientado ele. Tanto de como ele deveria entrar na terra, das guerras que seriam enfrentadas, e aqui tem um outro paralelo. A Bíblia trabalha muito com paralelos, né? Quando você olha em paralelo, você vai perceber, olha, Josué ele entra com um exército para guerrear guerras difíceis contra gigantes, guerras quase impossíveis de ser vencidas. Jesus ele vem. E Jesus também entra nessa cena e ele vai lutar as guerras que são nossas, as guerras espirituais, os gigantes que têm se levantado na nossa vida. Josué vence lá no deserto, vence lá na terra prometida, Jesus também venceu. Agora Josué parte para essa divisão da forma como Deus tinha ordenado. E é interessante que você não tem briga nessa divisão. Porque o povo entende que a divisão é justa, porque é uma divisão vinda de Deus. E o povo entende mais do que isso. Eles entendem que eles não eram merecedores de nada. E que agora eles não tinham nada, eles viviam sem nada no deserto. E que agora Deus estava dando posse para eles dessas vitórias. Da mesma forma é a promessa de Deus para nós. Vocês não têm nada, mas vocês têm a graça. E pela misericórdia eu vou dar para vocês o galardão. Eu vou dividir com vocês as bênçãos da vitória. Vocês são vencedores em mim, em Cristo Jesus. Um ponto de paralelismo que eu acho assim, que não pode deixar passar desapercebido dessa lição, é que a parte que eu acho mais bonita, Felipe, mais bonita de todas, é quando você olha em paralelo, você vai olhar que o povo de Israel sai do Egito da escravidão. Eles passam pelo mar. Quando eles passam para o mar, eles vão para onde? Para o deserto. Lá no deserto, eles passam 40 anos. Quando você olha para o ministério de Jesus, antes de começar o ministério, ele passa por onde? Pelo batismo. Josué, antes de começar a vitória, ele passa por onde? Pelo Rio Jordão. Ele atravessa de forma milagrosa. O mar, o rio, simboliza um estado de mudança. Ó, vocês vão ser sepultados aqui. O batismo tem o mesmo significado. O batismo significa vocês morrem para uma velha vida e agora vocês nascem para uma nova vida. Vocês eram escravos. Vocês eram sem terra. Agora que vocês passam pelas águas, vocês deixam de ser escravos e passam a ser livres. Vocês deixam de ser sem terra e passam a ser filhos e têm direito a uma herança, porque agora vocês são filhos. Jesus passa pelas águas e agora o povo ficou 40 dias no deserto, o povo ficou 40 anos. Jesus fica 40 dias no deserto. O povo falha lá no deserto.
Jesus vence lá no deserto. O povo falha, precisa de um Salvador. O Salvador é levantado. Depois de 40 dias, Jesus começa seu ministério de libertação. O povo, depois de 40 dias, 40 anos, eles recebem também uma libertação. Eles adentram a terra prometida. E depois disso nós temos a promessa. Jesus, ele também passa por outro processo que lembra o Êxodo e lembra Josué. Jesus passa pela morte. Batismo simboliza a morte. Jesus ressuscita depois de 3 dias. Depois que Jesus ressuscita, ele fica quantos dias na terra? 40 dias. São 40 dias no deserto para pregar a mensagem, para restabelecer a lei de Deus. São 40 dias que Jesus fica aqui, depois de 40 dias ele ascende o céu e ele faz uma promessa. Eu vou voltar. Eu estou indo para o céu e eu vou habitar no santuário celeste, vou interceder por vocês de lá do santuário celeste e muito em breve eu vou voltar para buscar vocês. Então esse paralelo para mim é a parte mais bonita da Bíblia. Porque ao olhar a trajetória do povo de Israel, nós sabemos exatamente onde nós estamos nessa história. Nós estamos nessa história a um passo só, de entrar na terra prometida. A um passo. E o que nós precisamos fazer? Confiar e seguir. Confiar e seguir. Excelente. Essa reflexão, além de ser muito bonita, ela traz alguns elementos. Justamente, você acabou de falar de confiar, e você tem uma clareza de que a confiança não é uma coisa muito natural, né, para as pessoas. Então, mesmo depois de tendo atravessado o Mar Vermelho, né, a gente vê que o povo duvidava: o que nós vamos comer, o que nós vamos fazer? Acho que estava bom do jeito que estava antes, como você diz, ele falha, né, no deserto, mesmo com todas as evidências, né, que Deus trouxe. E esses tipos também servem para a gente entender que Deus já provou, né, que é capaz e que as suas promessas se cumprem, né, de que tem o poder para isso e que é fiel, né, e que de fato nos acolhe e entrega. E essa é uma questão que eu acho que permeia, né, todo o nosso papel como igreja. Jesus fazendo um trabalho perfeito e belíssimo por nós, e nos resta, né, aceitar e entender. Então, o estudo da Bíblia, a oração, a aproximação de Deus, usar Jesus como exemplo, nos abrir para o Espírito Santo, para que Ele nos guie, nos conduza, nos acolha, nos abrace, nos oriente, nos dê compreensão, é um papel importante. Nós somos capazes de entender tudo isso, né? Uma discussão como essa também nos ajuda a compreender. Mas tem uma perguntinha aqui que eu vi nos estudos adicionais, que ela para mim, inclusive pessoalmente, é um grande desafio, que diz assim, né? Frequentemente não é o intelecto, mas o coração que nos afasta da fé, né? Como é que isso afeta a maneira como nós testemunhamos, né? E como é que a gente pode fortalecer a nossa caminhada espiritual? Muito forte essa pergunta, mas ela é vital. O que nos afasta não é a racionalidade. Porque racionalmente, quando você olha para o texto sagrado, você percebe algumas coisas. Racionalmente, você lê e fala: o mundo que eu estou vivendo tá do jeitinho que a Bíblia descreve. Isso é racional. A Bíblia falou que vai ter isso, vai ter essas violências. E por mais incrédulo que você seja, você olha e fala: isso aqui faz sentido. Eu não quero acreditar, mas faz sentido. Agora o problema nosso está no coração. Porque os nossos corações são movidos por paixões. O nosso coração são movidos por desejos. É tão interessante, Felipe, que na cultura hebraica, o centro das ações está no coração. E o centro das emoções está no estômago, assim, na ideia daquele frio na barriga que você sente. Como é um povo que versado na percepção, eles entendiam assim: todas as decisões é do coração. Hoje nós entendemos diferente na cultura ocidental. O centro das decisões é o cérebro, mas o centro das emoções é o coração, que seria, no caso deles, diferente. Quando eu olho para nós, as nossas ações, elas não têm sido tomadas pela racionalidade.
as nossas ações literalmente têm sido tomadas pelo fígado, pelo intestino, pelo momento, pelo desejo, pela vontade. E a Bíblia ela já alertava, ela fala assim, ó, o coração do homem é enganoso. O seu e o meu coração, ele é o quê? Enganoso. Nós precisamos estar centrado na palavra, no que a palavra diz. E é exatamente isso que eu olho, por exemplo, na obediência de Josué. Josué, ele olhou a terra prometida e a terra tinha gigante. A terra tinha um exército armado. A terra era impossível de ser conquistada. Mas Josué olhou e falou assim, a terra é boa. Deus nos prometeu uma terra boa. Josué não olhou para os gigantes. E eu fico perguntando, mas por que Josué não olhou para os gigantes? Porque Josué não deixou ser levado pela emoção. Josué, ele foi conduzido pelaquilo que o assim diz o Senhor tinha dito, a palavra de Deus. Nós temos hoje a oportunidade de olhar o tipo, entender tudo o que aconteceu com o tipo, ver os profetas reafirmando o tipo, e perceber que o tipo vai reproduzir no antitipo, em Cristo Jesus, na igreja e nos eventos do tempo final. Nós já vimos que tudo que falou relacionado a Jesus, tudo cumpriu. Falta só a volta dele. Nós olhamos e tudo aquilo que se diz respeito à igreja está acontecendo. Isso é racional. E nós olhamos tudo aquilo que é relacionado aos eventos do tempo do fim, está se cumprindo. Racionalmente nós não temos desculpa para duvidar de Deus. Mas as emoções nos fazem olhar para outra direção. Lá no deserto, o povo olhou para aquilo que eles tinham na escravidão. Que eles tinham a ilusão e esqueceu o que era a escravidão. Aqui nessa terra nós temos olhado para essa terra. E as emoções e as paixões desse mundo têm nos tirado o foco, que é Cristo Jesus. E aí quando eu olho um estudo como esse, ele diz assim, é contemplando a cruz de Cristo e refletindo a beleza do seu caráter todos os dias, que a minha vida vai sendo transformada, o meu coração vai sendo esvaziado, a palavra de Deus vai começando a criar vida e sentido dentro de mim. E aí o texto diz assim, isso é tão importante, que nós deveríamos passar boa parte do nosso tempo de vida pensando no caráter, nos ensinamentos de Jesus e contemplando a sua promessa de tal modo que a nossa vida, a nossa igreja, a sua casa e a sua vida seria transformada. Uau, realmente, a gente é transformado por aquilo que a gente contempla, né? Se a gente realmente usar o nosso tempo, a nossa cognição, a nossa energia para contemplar Jesus, sua vida, sua obra, o relacionamento com Ele, seu exemplo, a tua promessa, a sua promessa de fato, isso vai nos ajudar, né, a sentir, né? E eu deixaria um pensamento sobre isso, né? Que o pastor Cristiano falou logo no início da nossa conversa. Profecia olhada como uma ameaça, como algo que dá medo, vai conversar com o nosso racional, mas não vai nos dar os caminhos para que nós usemos esse conhecimento em nosso favor. A profecia olhada como recompensa, como presente, né, como bênção, ela vai tocar com as nossas emoções além da nossa razão, e nós vamos poder, de fato, né, sentir o amor de Deus, o amor de Cristo, a atuação do Espírito, porque o Evangelho é isso, né? Ele é uma boa notícia, é um conjunto de boas notícias. Pastor, muito obrigado por compartilhar o conhecimento, as reflexões, e eu gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar. Querido Deus Pai, somos gratos pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas promessas, por estar sempre trabalhando por nós. Senhor, esteja conosco, os nossos familiares queridos, nos dê entendimento, compreensão e atua, Senhor, por favor, no nosso coração, para que possamos conciliar o intelecto com a emoção, possamos aprender sobre a tipologia que está na Bíblia, sobre os seus ensinamentos, nos proteger, nos planejarmos para os eventos que ainda serão mais complexos, Senhor, para que passemos de uma fase
eclesiástica, para uma fase de eventos finais, uma fase escatológica, sempre com a esperança, a fé, a confiança, Senhor, e a gratidão. Assim pedimos, assim agradecemos em nome daquele que nos salvou, Jesus. Amém.